Agora sim, nós vamos saber como foi o julgamento hoje no Tribunal Regional Eleitoral, portanto aqui em Sergipe, do deputado estadual Augusto Bezerra, e também o que se prepara no Tribunal Superior Eleitoral para vários parlamentares. 6 da tarde, mais 34 minutos, boa noite, 6 da tarde, vou voltando para de noite, porque eu estou ficando doido aqui no programa, então boa noite, Marcos Couto. 6h34, Gilmar, boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. É nesse clima eleitoral em que nós vamos conversar com o advogado Dr. Fabiano Feitosa. Ele é advogado de defesa de Paulinho Rajembeck e também de outros parlamentares. Em destaque, essa boa notícia que no julgamento parece que houve vitória. É isso mesmo? Boa noite. Isso, no julgamento não houve vitória ainda. Como vocês acompanharam, na semana passada, houve o início do julgamento. O ministro Luiz Fux, que é o relator, apesar de ser presidente, ficou vinculado nesse processo dos parlamentares aqui de Sergipe, e ele proferiu seu voto pelo provimento do recurso, tanto do Paulinho Rajembeck, dos que haviam sido cassados aqui, ele deu provimento ao recurso do Paulinho Rajembeck e do Jefferson Andrade. Então, foi de forma monocrática? Não, aí você está confundindo. Aí foi o Paulinho, o pai, Paulão. Certo. O Paulão hoje teve uma decisão do ministro Jorge Mussi, que proveu o recurso dele no TSE e deferiu o registro de candidatura, mas aí do prefeito de Laranjeiras, Paulinho da Vazinhas. Perfeito. Então, dentro desse contexto, vamos conversar também, quem interagir conosco, o nosso apresentador Gilmar Carvalho. Pois não, Gilmar? Doutor Fabiano Feitosa, à sua inteira disposição. Então, vamos por etapa, né, para que não haja confusão. O prefeito de Laranjeiras, Paulão Rajembeck, hoje ele obteve uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral por decisão monocrática, que é a decisão de um ministro apenas, de um magistrado apenas. Essa vitória significa o quê? Doutor Fabiano, boa noite para o senhor. Boa noite, Gilmar. Essa vitória significa que o registro da candidatura de Paulão, que ainda estava sendo discutido, que inicialmente foi deferido em Laranjeiras e foi indeferido com o provimento do recurso no TRE, agora, de um recurso especial, o ministro Jorge Mussi, monocraticamente, ele deferiu o registro de candidatura. Então, o prefeito Paulão hoje está com o registro deferido. É fato que essa decisão ainda cabe recurso para ser analisada pelo plenário, mas ele deferiu monocraticamente justamente porque essa é uma jurisprudência hoje pacífica naquela corte. Então, hoje, a situação do Paulão é que o registro de candidatura dele das eleições de 2016 está deferido no TSE. A oposição em Laranjeiras quer, então, a cassação do mandato a partir da impugnação do registro da candidatura do prefeito, é isso, né? Isso, houve inicialmente a impugnação, houve o indeferimento do registro aqui, o Paulão estava no mandato por uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, quando estava no exercício da presidência. Há ainda um outro processo, um RSED, mas trata do mesmo caso, exatamente a mesma situação, que está com o mesmo ministro. Então, a perspectiva nossa é que esse processo também, que trata da mesma coisa, que é um parecer do Tribunal de Contas desfavorável a Paulão, que foi julgado, deliberado na Câmara de Vereadores, mas que ainda não teve seu exaurimento no Tribunal de Contas. Então, o ministro entendeu que o parecer do Tribunal de Contas é condição de procedibilidade para que a Câmara possa deliberar acerca dele e deferir o registro. Como outro processo, a matéria é idêntica, a perspectiva nossa é que ele também dará o mesmo posicionamento. Hoje, no Tribunal Regional Eleitoral, portanto, aqui em Sergipe, o deputado Augusto Bezerra foi condenado numa ação da Procuradoria Eleitoral às penas de inelegibilidade por 8 anos e cassação de mandato. Primeira pergunta é o seguinte, as pessoas ficam sem entender. Ele já tinha sido condenado aqui em Sergipe, é nova condenação? É o que? Novo processo, doutor Fabiano? Na verdade, o deputado Augusto, ele foi o único parlamentar que teve contra si 3 processos. Esse, que foi julgado hoje,
aquele que está sendo analisado, que iniciou o julgamento no TSE, e o outro por captação ilícita de recursos. Na verdade, ele já havia sido condenado nos 3. O julgamento de hoje foi apenas os embargos de declaração, porque houve um equívoco do relator anterior, e o voto, na verdade, repetiu o julgamento de um processo que é baseado no artigo 30A, que trata de captação ilícita de recursos. Esse de hoje tratou de abuso de poder político. Então, os embargos foram providos apenas para corrigir esse equívoco, mas mantendo a cassação do parlamentar, que, repito, já havia sido julgado anteriormente, não é processo, não é cassação nova, é uma cassação já de alguns meses, houve apenas julgamento dos embargos, e agora, assim que for publicado, nós vamos recorrer, obviamente, ao TSE também, e ele, assim como os outros processos, enquanto este não for julgado, ele permanece no cargo. Perfeito. Agora vamos ao Tribunal Superior Eleitoral, já são 6 da tarde, sei lá, mais 38 minutos, quem disser 6 da noite também, aqui ninguém vai ficar chateado, não. Então, 6h38. Doutor Fabiano, que faz a defesa de vários deputados. Qual é a situação dos deputados, em linhas gerais, hoje no Tribunal Superior Eleitoral? Veja, dos 11 deputados que tiveram decisão desfavorável aqui no TRE, o TSE iniciou o julgamento. Inicialmente, o ministro-presidente abriu prazo para que todos nós fizéssemos a sustentação oral sobre as preliminares, que são várias, e anunciou que iriam julgar as preliminares para, posteriormente, se forem ultrapassadas, se iria haver o julgamento de mérito individualizado. Mas, na semana passada, quando nós fomos para Brasília, fomos surpreendidos com a informação de que haveria uma mudança no sistema de julgamento, e por acordo entre eles, ele anunciou, e que abriria novo prazo para que nós sustentássemos já sobre o mérito, e ele julgaria, o processo já proferiria seu voto, até porque o mandato do ministro Luiz Fux se encerra agora 15 de agosto, o mês de julho o TSE tem recesso, então não tem sessão. Acredito que por conta disso ele anunciou logo, antecipou e já julgou o mérito. O ministro Tarcísio, ficou muito claro na sessão, ele pediu vista especificamente para tratar das preliminares. O processo já chegou a ser pautado para o dia de hoje, para retomar o julgamento, mas foi retirado de pauta. E em conversa com alguns advogados lá de Brasília, hoje, inclusive, a perspectiva é que esses processos retomem ou na terça-feira, de hoje a 8, ou na segunda-feira, que foi anunciada uma sessão extraordinária do TSE na segunda, dia 25. Então, a perspectiva é que esses processos retomem o julgamento ou na segunda ou na terça. Por enquanto, a situação dos deputados continua a mesma daqui de Sergipe, né? Porque não foi encerrado o julgamento. Obviamente, a circunstância que envolvem os processos do deputado Paulinho e do deputado Jefferson tem um benefício, porque já houve o voto do relator favorável a eles. Ou seja, não haverá julgamento dos deputados de Sergipe na próxima quinta-feira? Provavelmente não. Na verdade, o TSE ainda não liberou a pauta de quinta-feira, mas não houve publicação, né? Há um prazo de 48 horas de antecedência exigido para publicar, para que o processo entre em pauta. Então, a perspectiva e a probabilidade é que esse processo fique realmente para a semana que vem. Eu pergunto também o seguinte, para a gente então já encaminhar a entrevista para o fim. A possibilidade ainda de reversão da situação, juridicamente falando, dos deputados Paulinho e Jefferson, que foram beneficiados no voto do relator, ou seja, os demais ministros podem votar contra, ou seja, pela cassação deles? Essa probabilidade existe, Gilmar. Na verdade, como eu disse, só foi o voto de é um órgão plurimo, composto por sete membros. Houve apenas o voto do relator, ele pode concordar com a manutenção do provimento deles ou discordar os demais, ou até mesmo parlamentares que ele manteve a cassação, os outros podem discordar, mas o fato é que nós estamos muito entusiasmados e esperançosos que
o ministro Tarcísio, quando ele pediu vista, ficou muito claro e evidente para todos a posição dele em relação à preliminar, e nós que confiamos nessa preliminar desde o TRE, desde o início, nós discutimos aqui, sustentamos veementemente que esse processo havia um equívoco, e esse equívoco foi sustentado novamente por todos nós, advogados, todos que fizeram a defesa no TSE, e no dia do julgamento lá, agora na última sessão, assim, ao sentir de todos os advogados, ficou muito claro o posicionamento do ministro Tarcísio favoravelmente a essa preliminar. Então, isso se concretizando, nós precisaríamos mais de 3 ministros concordando com ele para que esse processo sejam reconhecida a decadência e que todos sejam extintos. É uma última pergunta de minha parte e a minha última pergunta. O senhor também é advogado do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro. O Ministério Público pediu, semana passada, o afastamento imediato do prefeito, assim como de 2 secretários, e também uma punição com afastamento do diretor do Matadouro Municipal. Qual é a situação do prefeito Valmir Monteiro? Veja, Valmir, Gilmar, na verdade, esse processo, ele pediu, o Ministério Público, lá de Lagarto, interpôs uma improbidade administrativa, pedindo o afastamento de Valmir e do administrador e de 2 secretários municipais. Eles ainda não foram notificados, houve o pedido de liminar, né, do afastamento, um pedido cautelar, e da indisponibilidade de bens dele. Eu estive, inclusive, hoje em Lagarto, despachando com o juiz que está com o processo, apesar dele não ter ainda sido notificado, e ele não exaurou ainda nenhuma decisão, não se sabe ainda se ele vai logo se manifestar sobre o pedido de afastamento ou se ele vai abrir prazo para que a defesa se manifeste. O fato é que as circunstâncias que estão delineadas na petição inicial do Ministério Público já foram todas modificadas, porque apesar de, inicialmente, o Matadouro realmente está sendo administrado por aquele cidadão, hoje houve uma terceirização, houve uma licitação e há uma empresa que administra o Matadouro. E ainda uma outra circunstância que, apesar de o relator aqui suspender a interdição do Matadouro, ele reconsiderou e determinou o fechamento novamente. Então, todos esses fatos são fatos novos que não estão gizados no processo. Eu estive, inclusive, conversando com o juiz, informando a ele desses fatos e pedindo pleiteando que nós fôssemos anteriormente notificados para que esclarecesse tudo isso, para depois ele se manifestar sobre o pedido liminar. Doutor Fabiano Feitosa, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Um pouco mais longa, porque também muito esclarecedora.